Romanos capítulo 10, o título diz: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A mensagem aqui fala a respeito da salvação. A salvação, ela é para todos. A vontade de Deus para os homens, para a humanidade, é para que todos sejam o quê? Salvos. Todos. O apóstolo, ele diz aqui: a minha vontade, ele diz aqui, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, ou seja, a minha oração a Deus a favor deles, são para que sejam o quê? Salvos. Assim é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. O católico, o espírita, evangélico, porque para Deus não tem diferença, distinção. Ninguém pode achar o dono da verdade. Ah, eu sou dessa igreja, então eu estou salvo. Eu pertenço a essa igreja, eu estou salvo. Eu pertenço a essa religião, eu estou salvo. Negativo. Porque para Deus não tem diferença. Ele diz aqui, ó: pois não há diferença, não há distinção, diferença entre judeu e quê? E grego. Para Deus não tem diferença nenhuma. Por exemplo, para Deus não tem diferença entre católico e evangélico. Para Deus não tem diferença. Tem muito evangélico que não serve a Deus, não faz a vontade de Deus. Sim ou não? Que não acredita, que não tem fé.
Assim como também tem católico, espírita, qualquer religião. Porque para Deus não tem diferença. Quem crê vai ser salvo. Quem crê é abençoado. A diferença está aí. Quem está compreendendo, gente? A diferença está na fé. A diferença está em quem crê. O que crê, ele diz aqui, ó. Porque com a boca, ou melhor, com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, se eu creio e eu confesso que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, e eu creio que Ele vai me salvar, então, assim acontece. Assim acontece. A Bíblia dá vários exemplos. Um deles é o ladrão que estava na cruz, que ele confessou. Ele confessou que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e ele acreditou. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Olha só. Isso aí foi o que estava na cruz, ao lado de Jesus. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Com certeza ele tinha ouvido já alguma pregação da palavra de Deus, porque ele acreditava que Jesus iria voltar, como ele vai voltar ainda. Quem crê que Jesus vai voltar? Você crê? Foi isso que o ladrão disse. Ele falou: lembra de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, quando o Senhor voltar, lembra de mim. E Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele creu e foi salvo. Diga glória a Deus. Então quem crê é abençoado. Quem crê recebe a salvação. Quem crê, esse vai ver a glória de quem? A glória de Deus. Quem crê, ele vai ver a glória de Deus. Agora, quem quer ver para crer, aí Deus não abençoa. Que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, você crê sem precisar ver nada. Está escrito ali, ó. Ora, a fé é o quê? Certeza de coisas que se espera. Se espera porque não aconteceu ainda. Mas você espera, você confia. A convicção de fatos que se não veem. Você está convicto de fatos que você não está vendo. Mas você crê que vai acontecer. Você acredita que vai se realizar. E Deus, ele diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Então a palavra, ele diz aqui, ó: não perguntes em teu coração quem subirá do céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos.
Ou seja, falando a respeito da ressurreição. Jesus, ele veio, morreu na cruz, e ao terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. E ele ascendeu para o Pai. E hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem crê nisso? Você crê? E não precisa você ver para crer. É só você crer no seu coração. Crer na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Se você crê, e é isso que diz aqui, com o coração se crê. Você crê. Se você crê, então você está salvo. Se você crê, você está abençoado. Você crê com o coração e com a boca você confessa. Ou seja, você, com a boca você assume. Com a boca você declara aquilo que você acredita. Quem está compreendendo, gente? E ninguém pode impedir isto, porque quem faz a obra, quem realiza tudo, quem salva, é Deus. Por exemplo, se você for olhar para algumas pessoas que até mesmo cometeram crimes, que cometeram até coisas imperdoáveis, humanamente falando, você vai dizer, aquela pessoa ali não tem jeito. Aquela ali vai para o inferno. Quem está compreendendo, gente? Tem pessoa que, se a gente olhar para o que ela fez, você vai falar isso aí, aquela pessoa, aquela ali vai para o inferno. Mas você não sabe se ela vai mesmo ou não. Quem decide isso é quem? É Deus, E se ela se converter, se ela se arrepender, se ela fazer como ladrão, crer em Jesus e se converter a Ele, ela vai ser salva. Quem está compreendendo, gente? E aquele que acha que está salvo, ou acha que é o dono da verdade, por uma falha ou outra, ele pode ficar de fora. Ele pode perder. Por isso que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. E ele fala ainda, olha o que Jesus ele disse, mais em cima lá. Não julgueis para que não sejam o quê? Julgados. Pois com o critério com que julgades, sereis o quê? Julgados. Na mesma medida. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Olha só. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ou seja, primeiro conserta os seus erros, para depois julgar ou querer consertar o erro do outro, do fulano. Quem está entendendo, gente? Porque ninguém é dono da verdade. Só Jesus, é ou não é? Jesus é o caminho e a
verdade e a vida, ou seja, Ele é o dono da verdade, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então a salvação, não só a salvação, mas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, tudo vem pela fé. É só crer. Quem está compreendendo, gente? Ele diz aqui, não perguntes. Tem muita gente que quer saber o porquê, o motivo disso, daquilo outro. Não tem que questionar. Porquê disso, daquilo outro. Não tem questionamento. A fé, ela não tem questionamento. Vocês estão com frio? Não? Se tiver, avisa, porque o ar está bem forte. Se tiver frio, avisa. Então, não tem questionamento. A fé não tem questionamento. A fé é o que mesmo? O que a fé é? É o quê? Certeza. Não tem questionamento. É certeza. Diga glória a Deus. É certeza. Você não pode ter dúvidas. É a certeza. Se você crê, você assume. Você toma posse. Diga glória a Deus. Você entrega a vida a Cristo. Você serve a Ele. Você tem a comunhão com Ele. Então, Deus, Ele vai salvar todos aqueles que creem. O versículo 11 diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, Deus é rico para com todos os que o invocam. O que você pedir para Ele, Ele faz. O que você pedir para Ele, Ele realiza. Ele não nega nada. Ele não nega. Desde uma pequena bênção até a salvação. Ele entrega tudo. Quem está compreendendo, gente? Desde uma pequena bênção até a salvação. Ele dá tudo. Aliás, é promessa de Deus. Lá em Romanos 8, se eu não me engano, a palavra diz que Deus, Ele deu o seu Filho, são a prova, né, a certeza do amor de Deus. Ele deu o seu Filho e com Ele, Ele entregou tudo. Está escrito ali, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Deus, Ele vai te dar todas as coisas. Está escrito ali, Quem crê que Deus pode te dar tudo o que você quer, que você deseja? É a promessa, está ali, Ele vai te dar todas as coisas. Deus vai te dar todas as coisas. Mas tem um detalhe, está ali, para você receber todas as coisas, inclusive a salvação, você tem que ter Jesus, está ali, Não nos dará graciosamente com Ele. Com Ele, Ele quem? O Filho. Ele está falando do Filho, não está?
Está ali, ó, ele não poupou o próprio filho. Filho, quem é o filho? Jesus. Então, com o filho, Deus, ele entrega tudo também. Diga glória a Deus. Com o filho, ele entrega tudo. Saúde, paz, alegria, prosperidade. Em todas as áreas da tua vida, tudo. Deus, ele entrega tudo. Ele abençoa. Quem compreendeu a palavra? Ele abençoa. E isso não tem regras, não tem lei, não tem regra, é pela fé. Diga glória a Deus. É quem crê, é quem acredita. Quem acredita, quem crê, quem tem fé, esse recebe, esse é abençoado. Quem compreendeu, gente? Esse é abençoado. Mas quem não crê também perde tudo. Quem não crê, perde. Jesus diz, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crê, será o quê? Condenado. Condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Nós temos a oportunidade, sim ou não? Todo ser humano tem a oportunidade de crer, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, de se converter a Ele, de viver pela fé, de ser abençoado, de ter a salvação. Mas se ele também não crê, aí ele será condenado. Aí ele vai perder tudo. Aí ele não tem nada. Quem está compreendendo, gente? Ninguém pode alegar falta de oportunidade, né? Como está escrito aqui, ó. Na sequência, né? Na sequência aqui da palavra, diz assim, Israel não pode alegar falta de oportunidade. Ninguém pode dizer que não tem oportunidade. E ele diz aqui, ó, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Tem gente que não acredita. Tem ou não tem? Tem gente que não acredita. Tem gente que ouve a palavra, mas não acredita. Não crê. E ele diz aqui, ó, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Eu mesmo não tinha a fé que eu tenho hoje. A minha fé era uma fé religiosa. Era uma fé natural que qualquer pessoa tem. Ah, você crê que Deus existe? Eu creio. A maioria vai dizer, eu creio. 99% vai dizer, eu creio que Deus existe. É uma fé natural. Mas a fé sobrenatural é quando você crê de todo o coração na palavra e você confia no que está escrito. Eu creio em tudo que está escrito. Quem crê? Você crê? Tudo está escrito. Cada palavra, cada vírgula, porque é assim que vem a fé. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é doutrina dos homens, não é doutrina de religião. Por exemplo, a Santa Ceia.
Tem lugares que o pastor proíbe. Ah, você não pode participar da ceia, porque você fez isso, aquilo, outro. Ele coloca regras, ele impõe regras, ele escolhe quem vai participar, quem não vai. E a Bíblia não ensina nada disso. O que nós temos que fazer é praticar a palavra. É o que está escrito. Diga glória a Deus. É o que está escrito. Tudo que está escrito. Tudo, porque é a verdade. Não pode diminuir e nem aumentar. Quem está entendendo, gente? Não pode diminuir e nem aumentar. É o que está escrito. E como você crê no que está escrito, assim Deus faz. Assim Deus opera. Quem compreendeu, gente? Então, ninguém pode dizer que não teve oportunidade. Eu não conheço a palavra. Conhece. Ele diz aqui, ó. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua o quê? Voz. Ou seja, toda a humanidade. E as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, todas as nações, todas as pessoas. Por exemplo, hoje até os índios têm televisão. Quem está compreendendo, gente? É. Que a maioria deles assiste o apóstolo. Então, até os índios, no meio do mato lá, tem parabólica, tem televisão. Ou seja, todos têm oportunidade. Inclusive os índios, muitos já se batizaram. Quem já viu? Já viu já? O apóstolo batizando? Já batizou vários já. Porque eles creem. E serão salvos também, né? Porque para Deus não tem diferença. Eu, você, o índio, o cigano, para Deus não tem diferença nenhuma. Quem crê vai ser salvo. Quem crê é salvo, é abençoado. Quem não crê é condenado. Então todos têm oportunidade. Ninguém pode dizer, eu não tenho. Todos têm. E quem aproveitar, esse aí será salvo. Diga glória a Deus. Então nós temos que aproveitar a oportunidade. Porque a palavra está perto. Diga glória a Deus. A palavra está perto. Na verdade, a palavra está contigo, está comigo. Eu não posso jogar fora. Ele diz aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu... Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra, você tem a palavra. Por exemplo, a maioria dos moradores de rua, eles têm a palavra. A maioria conhece a palavra. A maioria. O dia que você quiser ir com a gente, porque todo domingo a gente faz o trabalho social, leva alimentos para eles na praça, são centenas, 200, 300, 400. Então você vai conversar com ele, a maioria é desviado da igreja. A maioria conhece a palavra. Tem uns que conhecem até os hinos, canta hino e tudo mais. Conhece a palavra. Mas não adianta conhecer e não praticar. Eles têm a palavra também, mas não pratica. Quer viver nas drogas, quer viver no alcoolismo, na droga, não quer buscar Deus. Quem está compreendendo, gente? É. Eles podem caminhar um pouquinho e vir para a igreja aqui. Ó. Eles podiam estar aqui agora. Eles querem ajuda, alimento, isso, aquilo, outro.
que é ajuda material. Mas buscar Deus não busca. Quem está compreendendo, gente? Então, eles não têm a palavra? Tem. Eles têm a palavra, está com eles. Mas não crê e também não confessa. Aí a palavra não funciona. Eu tenho a palavra, mas a palavra só vai funcionar se eu crer e se eu confessar. Quem entendeu, gente? Você tem a palavra. Agora, só vai funcionar a palavra na tua vida se você crer e se você confessar. Se você fizer uso dela. Não adianta ter a palavra e você não fazer o uso dela. Você tem que fazer o uso dela. Porque ele diz aí, a palavra está contigo, está aí perto, está na tua boca, está no teu coração. E se você confessar, se você crer, então Deus vai agir. Diga glória a Deus. Deus vai se manifestar. As promessas vão se cumprir. As promessas vão se cumprir. Porque Deus não faz diferença. Deus não faz. Ninguém pode pensar que a religião, ou a igreja, ou isso, aquilo, outro, faz a vida dela ser abençoada ou vai trazer salvação para ela. Não. O que vai fazer a tua vida abençoada, o que vai te trazer salvação, é o quê? A palavra. É a palavra de Deus. É a palavra. E você tem ela. Diga glória a Deus. Você tem. Então, use a palavra. Creia nela e use a sua fé. Diga glória a Deus.